pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Thalia. Espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando, assim como eu também estou em quarentena, em casa, pelo nosso bem, individualmente, mas também pelo bem coletivo, daquelas pessoas que a gente ama ou das pessoas que a gente nem conhece. É um momento diferente que a gente está vivendo, aulas virtuais, né? Cada vez mais usando a tecnologia a nosso favor, mas não deixando de estar junto, não deixando de estar estudando e aprendendo cada vez mais, cada vez mais coisas importantes para a nossa vivência e para o nosso futuro, né? Acredito que já a gente vai passar por isso e vai tirar grandes lições como sociedade, lições que vai fazer a gente amadurecer muito e evoluir muito, né? Como ser humano também. Hoje eu tô aqui com vocês para a gente fazer correção dos nossos exercícios do capítulo 4. Vocês tiveram em alguns roteiros de estudos que vocês puderam se aprimorar e estudar o livro e fazer a leitura do livro e ver alguns vídeos. Mandei para vocês algumas sugestões de vídeos aí interessantes no YouTube, principalmente do canal Nostalgia Ciência, que eu sei que vocês gostam muito desses canais, por isso que eu sugeri, acredito que até alguns já viram alguns desses vídeos. Vamos começar a nossa correção dos exercícios. Acredito que vocês também já fizeram, já resolveram as questões e a gente está aqui só para dar uma pincelada e para conferir se está tudo ok. Começando pela página 55, número 1 da página 55, que pergunta o seguinte: os movimentos de rotação e de translação ocorrem separadamente? Explique. Esse capítulo 4 ele veio falando da dinâmica do planeta Terra dentro do universo, algumas características do planeta e principalmente sobre esses movimentos que a Terra faz. Tá? Os movimentos de rotação e translação, eles acontecem separadamente ou acontecem ao mesmo tempo. Então eu trouxe para vocês um esqueminha que a gente pode, uma ilustração, que a gente pode ver melhor isso. O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tá vendo? Seu próprio eixo. Esse movimento que a Terra faz, ele vai durar 24 horas e é um movimento que vai definir os dias e noites. Então, enquanto em um hemisfério é dia, em outro hemisfério é noite, mas a gente vai ver lá no capítulo 5 essa divisão melhor entre o hemisfério sul, o hemisfério norte, o hemisfério leste e oeste. A gente vai ver direitinho, mas agora dá pra gente ter uma noção dos movimentos que a Terra faz, mesmo sem ter visto ainda essa questão dos hemisférios, mas a gente já consegue perceber que esses movimentos eles acontecem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a Terra está se movimentando para definir os dias e a noite, ela vai também fazer o movimento de translação. Eles não acontecem separadamente, eles acontecem ao mesmo tempo. E o que é o movimento de translação? É esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, que vai durar aí aproximadamente 365 dias, 4 horas, e é o que vai definir as estações do ano, as diferentes estações do ano. Então, enquanto no hemisfério sul é uma estação, no hemisfério norte é outra estação. Isso a gente está conseguindo ver na televisão, por exemplo, que os Estados Unidos, Inglaterra, né, os países do hemisfério norte, eles chegaram agora nesse mês de março, na primavera, e nós no outono. Então, essas estações elas vão ser diferentes. Então, é correto afirmar que o movimento de rotação e translação ocorrem separadamente? Não, o movimento, enquanto a Terra está fazendo o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, ela também está se movendo em torno do Sol. Então, eles não acontecem de forma separada. Número 2. Se você fotografar o céu à noite em 2 momentos diferentes, poderá ver que as estrelas se moveram um pouco. Qual o movimento da Terra é responsável por essa observação? Por quê? É correto afirmar que as estrelas se movimentam? Não, gente, não são as estrelas que se movimentam. Somos nós, né? O observador, é o observador que se movimenta. Então, enquanto a Terra está fazendo um movimento de rotação, nós também estamos fazendo esse movimento. Então, não são as estrelas que vão mudar de lugar, elas continuam quietinhas ali no mesmo lugar. Mas o ponto de referência do observador é que vai mudar. Então, quem estiver observando em telescópio vai conseguir perceber isso, que a nossa rotação faz com que a nossa posição como observador mude, não a posição das estrelas. A número 3. Os hemisférios norte e sul podem estar na mesma estação ao mesmo tempo? Por quê? Como eu falei para vocês antes, não podem. Enquanto o hemisfério sul é uma estação, no hemisfério norte é outra estação. Por que isso acontece? A Terra ela não é 100% alinhada assim como nesse meu esquema. Não é alinhada ao Sol.
Na verdade, a Terra ela tem um eixo de inclinação, como esse globinho que mostra, que a gente chama de eixo imaginário. Esse eixo de inclinação faz com que os raios solares eles alcancem a superfície terrestre de forma diferente, tá? Eles não alcançam os dois hemisférios da mesma maneira. Então, quando o hemisfério sul está recebendo mais calor, mais energia, mais raios solares, vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então, isso vai de acordo com a inclinação da Terra e como os raios solares chegam à nossa superfície. Então, não tem como os dois hemisférios estarem na mesma estação ao mesmo tempo. A número 4 pergunta assim, é uma opinião de vocês, mas a gente pode trocar aqui uma ideia sobre isso. Para você, como os movimentos de rotação e translação interferem na sociedade humana? Como que esses movimentos podem interferir na nossa vida? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar um exemplo aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, algumas cidades litorâneas que recebem turistas, como Búzios, por exemplo. Nessas cidades, elas vão receber mais turistas em qual estação do ano? Obviamente que no verão, mais calor, né? Combina mais com praia. Essa cidade, que vive essencialmente do turismo, ela vai receber, a atividade econômica dela vai ser muito maior e muito mais dinâmica no verão do que no inverno. Então, essa cidade ela vai ter muito mais recurso financeiro no verão. Vamos pensar em outra atividade econômica e agricultura. Tem plantações que precisam de mais calor e outras que precisam de menos calor. Um exemplo é, por exemplo, a alface. Ela no verão, ela não consegue se desenvolver se ela não tiver uma tela, uma estufa, porque é muito quente e ela é uma planta mais sensível. Já no clima mais ameno, lá para o mês de junho e julho, ela se desenvolve muito melhor, porque ela gosta mais, né? Ela se adapta mais a esse tempo mais frio. Então, o movimento que vai definir as estações do ano estão ligados às atividades econômicas. Outra coisa também que a gente pode pensar é que no verão a gente tem muita chuva. A gente tem um período aí de chuva, mês de dezembro e janeiro, e é um período que acontece muitos desastres naturais em lugares de encosta de morro, habitações aí irregulares. Então isso também está ligado a eventos naturais que são específicos do verão e eventos naturais que são específicos do inverno. Então essas estações do ano, esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, ela vai definir como que a sociedade ela vai se colocar nesse espaço geográfico. As estações do ano, elas vão estar diretamente ligadas à nossa forma de vivência aqui no planeta. Tá bom, gente? Então agora a gente vai lá para a página 58 do exercício Explore seus conhecimentos. Número 1. Quais são as características de um planeta e quais são as características de uma estrela? Basicamente, existe uma diferença entre eles. O planeta, ele não possui luz própria. Então, a Terra, ela não possui luz própria. Se não fosse o Sol, coitado da Terra. Não teria nem a possibilidade de vida, porque a gente não teria vários fenômenos aí, como a fotossíntese, a gente não teria o ciclo hidrológico, porque você precisa do calor do Sol, a Terra precisa desse calor para que as águas da superfície se evaporem. E a partir dessa evaporação, acontecer todo um ciclo de chuvas. Então, sem o Sol, nada disso seria possível. Então, a Terra, ela não possui luz própria, ela não produz energia. Sem essa energia, não seria possível ter vida. Já as estrelas, né, a nossa principal, nosso astro-rei, que é o Sol, a característica fundamental dele é a produção de energia. A luz que ele produz, né? Então ele tem luz própria, ele emana essa energia. Então é basicamente essa diferença aí da característica de um e outro. A número 2, escreva 3 características da Terra que possibilitam a existência e a manutenção de vida do planeta. A gente tem uma característica que é a presença de crosta terrestre, que é a presença de uma superfície sólida, composta de rochas, que a gente possa viver sobre ela, né? A crosta terrestre, também chamada de litosfera. Então, por existir essa crosta terrestre, é que a gente pode construir sobre ela, construir o nosso espaço geográfico, as nossas atividades econômicas. Então, a presença dessa crosta terrestre. Outro fator também que é de suma importância é a posição que a Terra ocupa no sistema solar. Então, ela é a terceira do sistema solar. Se ela estivesse muito distante do Sol, seria um planeta muito frio. Se estivesse mais próxima do Sol, seria um planeta muito quente. Então, não teria a possibilidade de ter a vida como a gente conhece.
Então, a temperatura da Terra aí está em torno de 15 graus Celsius. Então, essa temperatura permite com que a vida seja possível, né? E que a gente viva da maneira como a gente conhece. Outra característica essencial é a presença de gás oxigênio, que é o principal gás aí, um dos principais gases e da nossa respiração, responsável pela nossa respiração. Que também é pelo processo de fotossíntese, aí entra a importância do sol também nisso daí. Número 3. Explique por que as preocupações com o meio ambiente atualmente são cada vez maiores. Então, por que hoje tem tanta essa preocupação ambiental? Tem também o fato de mudar vários hábitos do ser humano com essa justificativa, como a mudança aí agora de sacolas plásticas, com a justificativa de que a gente precisa olhar mais, com mais cuidado para as questões ambientais. Primeiro, porque o homem começou a interferir no meio ambiente desde sempre, né? Mudar o espaço natural e transformar em espaço geográfico, mas principalmente depois das revoluções industriais, onde a gente começa a interferir cada vez mais nesse ambiente, a modificar cada vez mais esse ambiente, a produzir mais poluição, mais resíduos. A partir desse momento, o ser humano começa a interferir no meio ambiente. A Terra, o planeta, também começa a nos responder, né? A mudar a sua temperatura, a ter vários eventos naturais, vários desastres naturais e socioambientais, né? Socioeconômicos também, porque isso atinge também a economia. Então, quando o homem percebeu que se ele não tiver um certo cuidado, esse planeta não vai ter mais recurso para ele produzir, ou vai responder através de algumas catástrofes ambientais que vai prejudicar a nossa forma de vida. Então, a partir daí, quando começa a perceber isso, é que quando começam algumas preocupações, e principalmente a partir da segunda metade do século XX, do século passado. A gente tem algumas conferências mundiais, conferências globais para discutir isso. A gente tem a Rio+20, a gente tem a Eco 92, que acontece no Brasil. Uma no século XX e outra já agora, nos anos 2000, que vai reunir governantes, reunir toda a sociedade civil para discutir. Peraí, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tomar alguma iniciativa para diminuir essa poluição, diminuir esses gases poluentes que a gente está liberando. Temos que fazer alguma coisa. Ainda é muito tímido, ainda não está fazendo o que deve fazer, mas algumas contribuições, a gente já está avançando em algumas coisas e algumas discussões. E acredito que a geração que vai vir agora, a geração de vocês, as próximas, elas serão gerações muito mais conscientes, que farão muito mais pelo meio ambiente, isso eu espero e acredito. A número 4, pesquise e reflita sobre as tecnologias que o ser humano dispõe para conhecer o universo. Letra A. Quais são as tecnologias disponíveis atualmente? Quais são as tecnologias que a gente tem para poder conhecer o universo? Lembra que eu mostrei para vocês na sala algumas imagens de satélite que conseguiu ver todo o desastre aí do desmatamento, as consequências também, que o desmatamento aí já é uma outra discussão, mas também é uma coisa muito presente no Brasil. Pelas imagens de satélite, a gente consegue ver alguns desses impactos, como a área foi desmatada. Então, a gente tem os satélites, a gente tem as estações espaciais, a gente tem as agências espaciais que os países têm, o Brasil tem, os Estados Unidos têm, que é a NASA, né, a principal agência espacial do mundo, a China, a Rússia também tem. Então, a gente tem esses laboratórios que vão proporcionar essas pesquisas mais elaboradas. A gente tem telescópios, a gente tem foguetes de alta velocidade. Então, tudo isso está mudando para a gente poder conhecer essa imensidão do universo em que a gente está. Letra B. Qual é a importância de se conhecer o universo? Primeiro, para conhecer as nossas origens, para saber como tudo começou. Então, a gente precisa conhecer mais do universo para poder responder algumas perguntas que ainda não estão fechadas, algumas respostas em que a gente não encontrou. E também para prever algumas coisas futuras, como alguns eventos cósmicos ou algum recurso de outros planetas que talvez a gente precise lá na frente. Então, existem essas explorações para a gente observar a dinâmica do universo, a dinâmica dos outros planetas, para que a gente consiga, talvez, estender, né, a nossa vivência até em outros planetas, mas isso aí no futuro talvez muito distante. A número 5, gente, uma atividade prática, que o livro pede para vocês fazerem, uma atividade prática, que eu não vou me estender aqui, mas a número 6, de 6 a 10, já é questões de marcar, então a gente vai aqui respondendo. Lembrando que no final desse vídeo eu vou colocar para vocês todas as respostas já esquematizadas para vocês poderem conferir.
A número 6, os planetas giram em torno do Sol em movimento conhecido como. Então, o movimento que a Terra gira em torno do Sol, a gente viu, é o movimento de translação. Número 7, o planeta Terra, ao girar em torno do Sol, proporciona a mudança de algumas paisagens. Essas mudanças são resultados da ocorrência. Então, quando o planeta ele vai girando em torno do Sol, algumas paisagens vão ser diferentes. Isso está relacionado a quê? As estações do ano. No outono, a gente tem um tipo de paisagem, na primavera, a gente tem um tipo de paisagem. Então, de acordo com que as estações mudam, as nossas paisagens também mudam, né? Aquilo que a gente observa do nosso espaço geográfico. Então, é a letra C, as estações do ano. Número 8. A imagem ao lado mostra uma parte do planeta Terra iluminada pela luz do Sol, enquanto a outra parte já é noite. Esse fenômeno acontece por causa... Então, qual é o movimento em que define dias e noites? É um movimento de rotação, tá? Então, enquanto um hemisfério é dia, o outro é noite. É um movimento de rotação, letra D. 9. Ao longo do percurso da Terra em torno do Sol, há diferenças na incidência da radiação solar entre os hemisférios norte e sul. Durante os equinócios, momentos em que marcam a mudança de estação para iniciar a primavera ou outono. O dia... Então, o equinócio é quando a gente tem o quê? Dias maiores do que noites. A gente está vivendo agora o equinócio de outono aqui para a gente do sul e no hemisfério norte de primavera. Então, os dias são mais longos do que as noites ou as noites são mais longas do que o dia? Ou elas têm a mesma duração? Eles têm a mesma duração, tá, gente? Os dias e as noites têm exatamente a mesma duração. Então, é a letra B. 10. Relacione a seguir as camadas da Terra e as suas respectivas características. Então, a primeira afirmativa aí fala de uma camada superficial da Terra sólida, formada principalmente por rochas, também conhecida como crosta terrestre. Então, vai ser aí a letra D, porque é litosfera. Lito vem de rocha. Então, toda a camada de rocha do planeta, também conhecida como crosta terrestre, é a litosfera. A camada mais extensa da Terra, constituída por diversos gases. É a atmosfera, tá, gente? É a camada composta por gases aí, responsáveis pela nossa respiração, é a atmosfera. Camada formada por rios, mares, oceanos, então toda a camada formada por água, em todos os seus estados, líquido e sólido, né? No estado líquido e sólido, é a hidrosfera, porque tudo que tem hidro é relativo à água. Então, é hidrosfera, essa camada de água aí do planeta. Já a parte da Terra que abriga os seres vivos, é bio, né? Bio, vida. Então, essa camada que faz possível existir vida é a biosfera. Então, a sequência aí ficou D, A, C, B, a sequência da questão 10. Então, vai aparecer para vocês agora todos os exercícios esquematizados para vocês darem pausa aí e conferir para ver se está realmente igual ao que vocês já responderam. Gente, eu fico por aqui. Na semana que vem a gente volta com o capítulo 5 para fazer aí a correção novamente, mais explicações, qualquer dúvida, nós estamos aqui para poder estar caminhando junto com vocês, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem em casa, tranquilos, estudando e aproveitando também esse momento com a família, tá bom? Um beijo!